Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar nas lições de um livro que, olha, simplesmente mudou a forma como milhões de pessoas pensam sobre dinheiro. Vamos direto para as ideias centrais de pai rico, pai pobre. E tudo começa com essa frase aqui, uma afirmação bem ousada de uma adolescente que vai totalmente contra aquele caminho que sempre nos disseram ser o único para o sucesso. É aqui que a história toda começa a virar. E que conselho é esse que essa ideia desafia? É aquele mantra, né? Passado de geração em geração, que com certeza todo mundo aqui já ouviu alguma vez. Estude bastante, tire boas notas, consiga um bom emprego. Soa familiar, não é? É o roteiro clássico para uma vida segura que nossos pais, nossos avós seguiram. Mas a grande pergunta é: esse roteiro ainda funciona hoje em dia? O mundo mudou, e muito. A ideia de ter um emprego para a vida toda já está meio que desaparecendo. Aquela antiga promessa de segurança, ela já não é mais tão garantida assim. Para a gente entender essa nova realidade, o autor nos apresenta duas figuras centrais da vida dele. Dois pais com duas visões de mundo que são, assim, completamente opostas. E é aqui que a lição de verdade começa a pegar. De um lado, a gente tem o pai pobre. Era o pai biológico dele, um acadêmico brilhante, com doutorado e tudo, mas que, apesar da educação, vivia com dificuldade financeira. Do outro lado, o pai rico, o pai do melhor amigo, que nem terminou o ensino médio, mas construiu um verdadeiro império. E essa frase aqui ilustra perfeitamente a diferença crucial entre eles. As crenças sobre o próprio dinheiro eram polos opostos. O pai pobre via o dinheiro como algo ruim, que corrompe. Já o pai rico via o dinheiro como uma ferramenta, e a falta dele, essa sim era a verdadeira fonte dos problemas. Agora olha que interessante a questão da mentalidade. Uma frase simplesmente fecha a porta, desliga o cérebro. A outra força a mente a se abrir, a buscar soluções, a resolver problemas. Uma é uma declaração de derrota, né? A outra é um convite à criatividade. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. É a diferença gritante entre a mentalidade de um empregado e a de um dono. Um procura segurança dentro de um sistema, enquanto o outro procura controlar o próprio sistema. A grande virada acontece quando, com só 9 anos de idade, o jovem Robert pede para o pai rico ensinar como ficar rico. A resposta que ele recebe não é uma fórmula mágica, mas sim uma experiência. Uma experiência que o levaria à sua primeira e mais importante lição. O primeiro emprego dele? Tirar pó de latas numa mercearia. E o pagamento? Frustrantes 10 centavos por hora. Mal dava para comprar um gibi na época. E depois de algumas semanas, ele estava exatamente como o pai rico esperava. Com raiva, se sentindo explorado e pronto para pedir as contas. O palco estava montado para a verdadeira aula começar. Foi aí que o pai rico revelou a armadilha em que a maioria das pessoas vive, a tal corrida dos ratos. Aquele ciclo sem fim de acordar, trabalhar por dinheiro, pagar as contas e no dia seguinte começar tudo de novo, sem nunca sair do lugar. Uma corrida movida por duas emoções muito, muito fortes. A primeira emoção que move essa engrenagem toda é o medo. O medo de não ter como pagar as contas. É esse medo que faz as pessoas levantarem todo dia para ir a um trabalho que muitas vezes elas nem gostam. E aí, assim que o salário cai na conta, entra em cena a segunda emoção. A ambição. O desejo, sabe? O desejo por coisas melhores. Uma casa maior, um carro do ano. E isso leva as pessoas a gastarem tudo que ganharam. O que, claro, reinicia o ciclo do medo no mês seguinte. A resposta do pai rico foi, no mínimo, surpreendente e totalmente contra o que a gente imagina. Não era sobre pedir um aumento ou procurar um emprego melhor. Era algo bem diferente. Para aprender de verdade, a mudança de chave precisava acontecer na cabeça do Robert. Ele tinha que parar de pensar em ganhar um salário e começar a enxergar o que estava ao redor, as oportunidades. E então veio a lição mais bizarra de todas: trabalhar de graça. O pai rico simplesmente cortou o pagamento deles. Por quê? Para libertar a mente daquela armadilha de trabalhar só pelo salário e forçá-los a enxergar o que mais ninguém via. E não é que funcionou? Livres daquela distração do salário minúsculo, a mente deles se abriu e eles viram algo que passava batido por todo mundo: valor naquilo que estava sendo literalmente jogado no lixo. E o que eles criaram foi simplesmente genial. Pegaram algo que era lixo, os gibis, transformaram num ativo, que era a biblioteca, e criaram um fluxo de dinheiro. Eles até contrataram alguém para tomar conta.
Pela primeira vez, eles fizeram o dinheiro trabalhar para eles. E aqui está a grande virada de chave. Eles tinham saído da corrida dos ratos. Em vez de eles trabalharem pelo dinheiro, eles criaram um sistema, um ativo, que gerava dinheiro para eles, estivessem eles lá ou não. Eles se tornaram donos, não mais empregados. Toda essa jornada, desde a raiva por ganhar 10 centavos até criar uma biblioteca de gibis, pode ser resumida em um único princípio, um princípio fundamental para construir riqueza. É a regra de ouro do pai rico. É preciso entender a diferença entre um ativo e um passivo e dedicar a vida a comprar ativos. Simples assim. Os ricos compram coisas que colocam dinheiro no bolso deles. O resto das pessoas compra passivos, coisas que tiram dinheiro do bolso, muitas vezes achando que estão fazendo um ótimo negócio. E isso tudo nos leva à pergunta final, talvez a mais importante. É um convite para a gente olhar para a nossa própria vida financeira. O foco tem sido em comprar ativos que trabalham para nós? Ou será que o padrão tem sido continuar na corrida, acumulando passivos? Saber essa diferença? Bom, esse é o primeiro passo para virar o jogo.